Gratidão. Aqui é pedido da nossa egrégora. A gente vai fazer na quinta-feira perguntas e respostas, uma participação aí coletiva, né, para auxiliar as pessoas a compreenderem um pouco mais o tema apagão, né? Então surgiu aí essa questão do apagão, o que seria isso, né? Como é que isso acontece e do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista do nosso despertar. Então, essas informações vão ficar disponíveis de como participar, vão estar disponíveis na descrição do vídeo e contamos aí com a colaboração de todos. A importância da participação, gente, é que nós trocamos, compartilhamos energia, informação, consciência. Então, nesse compartilhar, a gente troca, né? A gente permite uma expansão de consciência, em muitos casos, né? De uma forma muito direta, muito rápida. O que significa isso? Significa que todos nós passamos por pontos, né? Pontos da consciência, áreas da consciência, que são nebulosas, ou seja, elas não têm luz. São áreas da consciência que a gente nunca ativou. Então, imagina que uma consciência tem 20 áreas, vamos imaginar assim. E a gente tem ativo 5 dessas 20. Então, 15 dessas áreas estão sem luz. Se elas não têm luz, elas não têm contato, elas não estão ativas, elas não têm informação e elas não recebem as energias, os códigos e tudo aquilo que é necessário para que essa consciência se integre, né? Para que ela tenha uma visão mais ampla. Então, nós aqui, na nossa fisicalidade, ficamos limitados. Então, quando vem uma informação dessa, olha, tempo limite, linhas do tempo, separação, etc. e tal, como foi dito, né, por grandes avatares como Jesus, a separação do joio e do trigo, tudo isso, quando isso aparece, as pessoas falam, meu Deus, né? Mas isso tudo já foi dito, já foi ensinado, já foi explicado. E todos nós, as consciências ou as almas, e muitas delas têm essa informação, mas não estão despertas, ou seja, aquelas áreas da consciência que deveriam estar ativas, que deveriam então estar cientes desses processos que acontecem, porque a evolução é normal que aconteça, né, que as coisas sejam assim, porque no universo tudo funciona através da expansão, tudo funciona através do crescimento, da mudança, não tem nada estagnado e nem fixo, né? Ou seja, eu não tenho 20 áreas da consciência e eu falo, não, eu só quero ficar nessas 5, porque é assim que eu quero. Não existe, as outras 15 vão começar a gritar, oi, estou aqui, né? E você se esqueceu de mim, né? Elas vão pedir atenção, sua própria atenção. Você está dando atenção ou não, né? E aí esse é o grande movimento da transição, porque a grande maioria das pessoas está dando atenção para outras coisas e não para a sua própria, os próprios pedidos internos da alma, da consciência, para esse momento que a gente está passando. Esse momento, na verdade, ele só é uma manifestação, porque ele já aconteceu, né? Então, esse momento é uma manifestação na nossa realidade, no nosso espaço-tempo. Mas se você pegar um ser que está lá, né, Urano, sei lá, em 9ª dimensão, 9 é pouco, em 20ª, ele vai observar o que está acontecendo aqui e vai ver que a Terra já está operando nas dimensões superiores e que as pessoas já estão vivendo dentro de planos evolutivos. Não vai enxergar o nosso espaço-tempo aqui ainda separado. Por quê? Porque a visão é mais ampla, a visão é maior. Então, quanto mais elevada a consciência, mais integrado é o ser, mais ativo aquelas áreas da consciência estão todas unidas. Então, uma área da consciência está conversando com a outra, está conversando com a outra, e assim elas vão trazendo para a fisicalidade nossa a percepção e a informação necessária. Então, quando você vê a realidade
externo, ela é moldável, gente. Por que é um caos o planeta Terra? Porque ele é o reflexo de um conjunto de mentes, na sua maioria, destrutivas. Porque o sistema do planeta Terra foi criado um sistema para impedir os seres de evoluírem. Então a gente tem que ter isso em mente. Federação, Confederação Galáctica, todos esses seres, todos esses seres de outras órbitas, mestres ascensos, e toda essa corrente energética que está atuando no planeta, está trabalhando justamente para retirar os seres dessa ausência de informação, de consciência, para auxiliar que os seres retomem o seu poder interno, relembrem que eles têm esse poder e despertem para que eles saiam da distração e de alimentar energias, processos e sistemas, etc., econômicos, institucionais, educacionais, religiosos, de todo tipo, que não tenha como objetivo a evolução. Então, se aquilo que a gente está não permite a gente progredir, não faz parte de um processo evolutivo. Então, a ideia de fazer esse movimento, né, perguntas, respostas, participação, é trazer à consciência de todos nós que esse movimento é um movimento de apagão, que estamos falando, que é um movimento que ele vai além da nossa questão física. Então não temos como parar, não temos como impedir qualquer atuação desse tipo, né? Mas a atuação é monitorada, ou seja, todo o trabalho que está sendo feito na Terra visa a vida, o trabalho da luz, né? O trabalho da luz visa a vida, preservação da vida dos seres. Então, auxiliar um ser para que ele retome o seu poder e que ele se relembre quem ele é e possa fazer o seu processo interno de autoconhecimento, de despertar e tudo, é uma energia que está a favor da vida, da evolução, evolutiva. Então, essas energias vão atuar nesse ser que está imbuído dessa vontade, desse querer interno para auxiliá-lo, entendendo que nós temos a lei do livre-arbítrio. Então ninguém e nada pode obrigar o outro a nada. Mas as energias podem ajudar a partir do momento que o ser quer, que o ser tem essa vontade, esse interesse realmente interno, né, genuíno. Então, esse apagão, essa situação, ela visa o quê? A realinhar todas as energias do planeta. Então, energeticamente, um planeta evolutivo, ele tem que estar organizado. Para organizar esse planeta evolutivo, para que ele se torne o projeto Terra, ou ele volte a ser, né, não se torne, mas ele volte a ser o projeto Terra original pelo qual ele foi projetado, que ele foi projetado para ser um projeto evolutivo, um planeta que iria chegar num momento em que iria acontecer uma evolução do próprio planeta. Então, os seres, os habitantes, teriam que estar em linha com essa evolução. Eles teriam que ser seres evolutivos para participar da evolução do planeta, né? Então, para que essas frequências, essas energias se alinhem, esses seres precisam passar por um processo interno se eles não estão na frequência, na consciência, com as áreas da consciência necessárias ativadas. Então, áreas da consciência, né, uma das áreas principais que me foi concedido para trabalhar, que eu vim para trabalhar, foi o campo corpo sutil. Então, não foi trabalhar exclusivamente a personalidade ou outra coisa, mas foi tudo que é sutil. E assim fazer com que toda essa parte sutil se integre à nossa fisicalidade. Então, dentro do sutil, você vai encontrar a nossa essência,
a vibração da nossa alma, da nossa consciência, do nosso espírito, de todos os elementos que estão além da nossa fisicalidade, da nossa percepção física. Então não adianta a gente fazer um trabalho, por exemplo, de personalidade. Então muitas pessoas fazem trabalhos na personalidade. Então ela melhora a sua forma de falar, de se comunicar, faz cursos. Não que não seja válido, mas ela faz cursos para aprimorar a sua personalidade. Então ela quer ser a palestrante de sucesso, ela quer ser a comunicadora de sucesso, ela quer ser mentora X. E ela começa a fazer cursos para aprimorar todas as coisas da sua personalidade. Mas a sua alma quer isso, né? A sua alma quer que você seja mentora, palestrante, o que ela quer. Então, esses movimentos vão tirando a energia da pessoa de onde ela deveria estar atuando, no seu autoconhecimento. Não que não seja válido fazer isso, né? Mas muitas vezes isso vai forçar ela a desenvolver, de repente, uma falsa comunicação que não vem dela, que vem de um padrão da terceira dimensão, porque a terceira dimensão ela é criada vários padrões energéticos mais densos. Então você vê muitas vezes palestrantes, pessoas falando tudo igual, são todos iguais. Por quê? Porque eles criaram uma fórmula, um padrão energético, que eles vão aplicando em todos os seres. Então eles vão se tornando bonecos, né? De alguma maneira. Mas aquilo está na personalidade. Até que a alma acorde, que se canse daquilo, fala, estou cansado de ficar repetindo, né? Pessoas que fazem 30 palestras, tudo igual. Eu estou cansado de fazer isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque aquela escolha não foi a escolha da alma, foi a escolha do ego, da personalidade não trabalhada. Por isso que é importante a ativação das áreas da consciência que estão além da personalidade, porque quando a gente faz isso, a parte sutil, nossos corpos sutis vão ativar as nossas capacidades internas, e aí os dons e etc, eles vão aflorar. E aí a pessoa pode perceber que não, mas não é, porque eu fiquei tanto tempo treinando para falar naquela palestra assim, assado, assim, não era isso. Porque ela foi induzida por uma energia de baixa dimensão, de terceira dimensão, que ela acreditou que com aquilo ela então ficaria famosa, seria trilhardária, seria o melhor do mundo. Mas a alma dela é uma alma que veio em missão. Tem uma missão, que não é aquela de ser trilhardária, nem de ficar famosa, nem de fazer 150 palestras tudo igual. Não é aquilo. Então, quanto de energia ela colocou naquilo, e aí vem o apagão, e vai mostrar para ela que ela colocou energia no lugar errado. Então, isso é um dos momentos de revelação. Por quê? Porque o que significa isso? Significa a nosso confrontar nós mesmos. Por quê? Porque lá fora não existe. Existe dentro, nós fazemos a experiência do que nós vemos a partir do nosso interior. Então, se eu estou coligada à minha alma, e minha alma diz, não é para fazer aquilo. Eu falo, não, eu vou fazer aquilo. E eu tenho que fazer aquilo vai estar em discordância com a energia interna. Aquilo pode dar certo, pode não dar certo. Quando a alma é mais evoluída, ou seja, quando ela já passou por várias, infinitas experiências, ela percebe a sua desobediência. Então ela fala, não, eu estou sendo desobediente. Eu estou querendo fazer uma coisa que não é para fazer. Então ela já rapidamente retoma o seu caminho e fala, não é isso, não é isso. Calma, né? Respira, não é isso. Então, essa é a diferença de uma alma mais evoluída de uma alma menos evoluída. Não é que uma é melhor que a outra, mas é que uma tem essas áreas da consciência ativas, integradas, mais unidas,
com uma percepção mais clara e outras ainda não. Por quê? Porque muitas ficaram e ficam o tempo todo dentro do sistema terceira dimensão, gastando sua energia, a mente, procurando fora, não, será que eu faço isso? Não, será que eu faço aquilo? Não, será que eu faço aquilo? E isso tudo vai desgastando e vai tirando a energia do ponto central, que é o que a gente sempre coloca aqui, que é o ponto central da nossa egrégora, que é estar na nossa essência, nessa energia prioritária. A prioridade somos nós. Por quê? Porque se chega num momento desse, linhas do tempo, o que é? Onde nós estamos, nos imaginar essa alma mais evoluída, em que ponto da linha do tempo dela mesma ela está? Ah, está nesse. Está num ponto de virada que ela já pode passar para um outro nível, fazer outro tipo de experiência. Significa que ela tem 10% de coisas só ligadas à terceira dimensão, o restante ela já transcendeu. Ela não está presa para ser uma palestrante, ela não está sendo obrigada a fazer uma atividade que ela não quer. Então, tudo isso são coisas que vão tirando o ser da sua verdadeira essência. Está num relacionamento terrível, que não condiz com ela. Tudo isso, o que vai acontecendo? Não que a pessoa tenha que fugir dessas circunstâncias, mas é que ela vai ter que trabalhar essas circunstâncias de uma maneira que ela consiga levar isso para frente de uma maneira positiva. De uma maneira onde a energia dela se eleve, onde aquilo ajude-a. Então, ela está no relacionamento, ela tem que ajudar. Aquilo, mesmo que seja uma tragédia grega, aquilo vai mostrar para ela que é o momento de ela romper aquilo. E isso é positivo. Porque no momento que ela rompe com aquilo, aquela energia que estava presa àquela situação é liberada. Então ela se impulsiona para o seu próprio processo evolutivo e retoma a sua linha do tempo, retoma a sua atividade interna, retoma o seu ser, se liberta daquilo. E isso é o momento que estamos, que é o momento de a gente perceber o que está acontecendo com cada um de nós. Então, com o eclipse que aconteceu agora, solar, né? Isso já está muito claro, a energia se dissipou completamente. Então, ela vai liberando pessoas, liberando circunstâncias, liberando situações, justamente desses pontos de áreas da consciência onde estavam nebulosas, onde a pessoa, o que acontece? A pessoa está numa área nebulosa, ela não tem clareza mental, não consegue perceber por que ela está fazendo aquilo. Então precisa de uma luz. Então esses momentos que a gente faz, que a gente troca experiências, são super importantes, gente, porque não são iguais. E não teremos outros, porque eles nunca se repetem. Então não tem nada igual, né? Tudo é em função do momento do agora. Porque quando trabalhamos áreas da consciência, nós não estamos dentro do espaço-tempo, nós estamos fora do espaço-tempo, nós estamos na frequência da consciência. Então, a consciência humana, ela deveria ter atingido um nível de maturidade emocional e espiritual muito além do que está hoje. Mas ela também conseguiu, por outro lado, alcançar um nível rapidamente, né, apesar do pouco tempo que a gente teve em relação a todo esse processo de transição planetária, houve uma grande expansão de muitos seres. Então isso colabora e colaborou muito para o processo de elevação da frequência planetária e da consolidação dessas linhas do tempo. Então, aquelas linhas do tempo, como a gente falou, elas vão sendo desenergizadas. Por quê? Porque se a gente não dá atenção, a gente está vivendo em outra. Tá? Então, estamos passando por uma outra. Estamos vivendo de uma forma mais integrada. Então, aquelas anteriores, elas vão deixando de fazer parte do nosso ser. Não quer dizer que estamos abandonando, quer dizer que estamos integrando aquilo com consciência, entendendo que vivemos determinadas circunstâncias, porque tínhamos que aprender, e a gente vai acolhendo isso e vai integrando e vai
elevando. Então, entendendo sempre que a gente vai, as energias mais densas e menos densas, elas vão se integrando. E a gente nunca consegue se elevar sem integrar algo que faltava, que ficou fora, porque a gente não enxergava, a gente não entendia. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que for. Então, aquilo a gente vai, acolhe, transforma, modifica e se eleva. Então, o processo, esse processo energético, ele é constante e contínuo, mas a gente tem que ter na nossa consciência as capacidades de fazer isso, de perceber isso, de entender isso, de como movimentar isso. Então, isso é a expansão de consciência e isso é o nosso treino mental. A nossa mente tem que ser completamente purificada. Ela não pode ter resíduos da terceira dimensão. O que são resíduos da terceira dimensão? Apego, vaidade, orgulho, medo, dúvida. Tudo isso são energias de baixa densidade. Essas energias não correspondem às frequências, às linhas do tempo da nova Terra. Por quê? Porque as linhas do tempo da nova Terra visam a evolução. Então a gente não pode evoluir se a gente está apegado. Como é que a gente vai evoluir se a gente quer ficar no mesmo lugar? Então o apego é uma energia que impede o ser de ir para frente. Não tem como. Então toda energia que é contrária, o que a gente tem que fazer? Temos que trabalhar isso, não é jogarmos fora. Porque senão a gente continua, aquilo fica mais resistente. Então a gente tem que aprender como fazer. Então o processo dessa egrégora é apoiar justamente nesse como fazer isso. Como que vamos lidar com isso? Como é que a gente vai fazer? Como é que se faz isso? Como é que se move isso? Então, esse é o movimento das consciências superiores. É auxiliar os seres, assim como a gente recebe a orientação de como mover isso, a gente transmite a orientação do outro como mover aquilo. E assim, tudo vai se elevando, tudo vai mudando de ponto, tudo vai mudando de estado. Então, eu estou num estado X, então você tem que passar para um estado Y. Por quê? Porque vibracionalmente o planeta vai ter X pontos. Em qual você está? Então, você vai se encaixar dentro daquela linha do tempo, daquela circunstância, daquela situação. Entendendo que tudo é mutável. Nós podemos mudar a realidade, nós co-criamos a realidade. Então é isso que tem que ser levado para a maior quantidade de pessoas, ou seja, que elas podem mudar a realidade. Porque a partir do momento que uma pessoa acredita que não pode mudar nada, que ela tem que ser aquela pessoa desde que ela nasceu a mesma, então ela não vai mudar, porque ninguém vai conseguir mudá-la. Porque ninguém pode mudá-la, só ela pode fazer, startar esse processo, permitir esse processo e aí ela vai receber ajuda. E isso tem que ser feito, gente. Tem que ser feito. Tem que ser feito, né? Muitas vezes uma pessoa vê uma certa informação, mas ela não faz nada com ela. Tem que fazer, porque aquilo não apareceu por nada, não apareceu do acaso. Então, no meu processo, eu sempre recebia informações. E eu atuava imediatamente quando eu recebia as coisas. E eu percebia que, quando eu não fazia isso, eu estava comprometendo aquela informação. E quando eu fazia, eu tinha a resposta imediata. Porque mesmo que ninguém soubesse o que eu estava fazendo o que eu tinha que ser feito. Então nós temos que ter essa consciência, a consciência de que fazer, nós não estamos fazendo porque nós estamos aqui para receber prêmios, né? E nem para ser o palestrante melhor do mundo. Mas trata-se da nossa vida. Da nossa vida. Por quê? Porque todos aqueles que estão fazendo, todos os seres que já transcenderam essa dimensão, né, que estão em dimensões mais elevadas, eles estão fazendo esse trabalho, eles estão nos apoiando, né, porque eles estão sendo apoiados por outros que estão mais elevados ainda. E esse é o processo evolutivo. A evolução não tem fim, ela é infinita. Mas as consciências vão se unindo, e vão se tornando potências, né, como
a consciência Sananda hoje. Sananda comanda um planeta, gente, o planeta Terra. Comanda. Você imagina o que é isso, né? Uma consciência dessa mantém a integridade desse planeta, a integridade. Com toda essa bagunça que existe, com todas essas pessoas que não querem evoluir, com todas as guerras e problemas que existem, eles mantêm o planeta funcionando. Porque senão não estaríamos mais aqui. Então imagina o nível de consciência, as áreas da consciência, né? De uma consciência Sananda, que são milhares de consciências unidas, juntas, como, que nível estão. Então, o que a gente está fazendo é, a gente não conseguir fazer o que a gente está fazendo, não pode ser, gente, né? A gente tem que conseguir fazer, a gente tem que conseguir despertar, a gente tem que conseguir evoluir, a gente tem que progredir, a gente tem que progredir. Porque todos somos merecedores, estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer isso acontecer. Não para assistirmos e falarmos, nossa, mas aquilo. Não, não podemos dar esse espaço. Não há como. Isso é uma informação muito importante, porque as áreas da consciência, elas são integradas. A consciência é uma unidade de luz perfeita integrada. Consciência é uma só. E cada um recebe uma parte, né? Cada um é uma partícula de Deus que recebe, que tem essa consciência do todo dentro de si. E tem lá dentro tudo que veio fazer, quem que é, qual é a sua vida, quantas, o que já passou, por onde passou. Existe todo um histórico, todo um livro da vida de cada pessoa. Então, cada ser tem na sua mão a decisão de seguir um caminho evolutivo ou não, ou ficar nessa mediocridade. Por quê? Porque se a gente escolhe continuar assistindo notícias, continuar assistindo as mídias, continuar acreditando que esses sistemas eles servem para algo, nós estamos no mundo da ilusão ainda, no mundo das formas, no mundo da ilusão. E não saímos disso. Então a gente tem que colocar a nossa energia na nossa consciência, na nossa essência, no nosso interior. E falar, sim, eu quero progredir, o que eu preciso fazer, vamos participar, então vamos participar, vamos comunicar, vamos levar essas experiências, vamos compartilhar, vamos expandir, unir egrégoras, né, que estão acontecendo agora, a junção dessas peças. Então, cada um que tem uma parte que está... Fazemos parte de um plano evolutivo. Então, cada um que é parte desse plano evolutivo faz a sua parte e as suas egrégoras vão se unindo com a parte do outro. Então, isso vai se tornando uma força construtiva. Então, quando chega um momento desse, o que vem essa palavra? O que é isso? O que vai acontecer? Nós estamos unidos a egrégoras de luz. Nós somos luz. Nós estamos entendendo o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Estamos entendendo. Podemos participar porque estamos entendendo. E precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio. Porque se a gente não estiver com as nossas energias em equilíbrio, conectadas a essas egrégoras, conectadas aos nossos guias, mentores, a nossa essência, aquilo que nós vamos fazer, então, o que estamos fazendo aqui, né? Então, o ponto central é a gente não desperdiçar energia com o que não é mais, já entendendo o que está sendo retirado, porque o nosso trabalho é trazer as novas tecnologias, trazer as novas possibilidades. Nós não vamos ficar vivendo com essas tecnologias. Todos nós temos direito à água pura, à energia livre, tudo livre. É assim que funciona um planeta evoluído. Então, se um planeta evoluído, existe energia livre, existe, os alimentos são livres, todas as coisas necessárias para a sobrevivência dos seres que estão dentro de um corpo, fazendo a experiência da consciência, essas coisas precisam vir para aquele ser, porque ele está ali fazendo esse trabalho.
elas fazem parte dele. Então ele manifesta essas coisas, porque são parte do processo de vida desse ser dentro daquela experiência. Então, vamos participar, né? Vamos compartilhar também as experiências, mas sempre tendo em mente de que cada um de nós tem uma parte desse compromisso. Por mais que não saiba, se está aqui nessa fase da transição planetária, é porque está num processo desse, senão não estaria. Né? A gente não estaria aqui numa fase de transição planetária para a gente ficar assistindo notícias. Né? A gente está aqui justamente porque nós temos que transitar para um outro nível de consciência, aprendermos mais de nós mesmos e então seguirmos um caminho evolutivo. Gratidão.